nome é Ivan Mendes e venho aqui falar sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Jacob Nielsen é um cientista dinamarquês da computação com doutoramento em filosofia e interação homem-máquina. É um dos principais pesquisadores sobre a usabilidade no mundo e ele propôs 10 heurísticas da usabilidade para criarmos interfaces mais intuitivas para o usuário. Se hoje utilizar um computador é algo que fazemos sem maior dificuldade, com certeza as heurísticas de Nielsen influenciaram nisso. Primeira heurística de Nielsen: visibilidade do status do sistema. O usuário deve estar completamente informado do que está acontecendo por meio do feedback imediato da interface. O feedback não necessariamente está associado a uma mensagem. Nos melhores casos, não está. Por exemplo, quero fazer login no meu e-mail e eu preencho o e-mail inválido faltando uma parte. Se eu tento prosseguir, ele me dá uma mensagem de erro. Segunda heurística: compatibilidade entre o sistema e o mundo real. A terminologia deve ser adequada à linguagem do usuário e não orientada ao sistema. As informações devem ser organizadas de acordo com o modelo mental do usuário. Por exemplo, já que se criou um padrão socialmente aceito e bem entendido, que a mão para cima significa o like e a mão para baixo significa o dislike ou não curtir, como os outros simples que significam alguma coisa. Terceira heurística: controle e liberdade do usuário. Disponibilize saídas de emergência ao usuário para que ele possa desfazer ou refazer ações, a fim de que ele se situe em um ponto recente da interação. Isso acontece, por exemplo, quando manda um e-mail pelo Gmail e depois de mandar aparece a mensagem para desfazer o envio, que fica ativa por alguns segundos. Por exemplo, se houver algum erro no meu e-mail que eu mandei, posso desfazer. Isso é o controle e liberdade do usuário. A quarta heurística: consistência e padrões. Fala a mesma língua o tempo todo e nunca identifique a mesma ação com ícones ou metáforas diferentes. Elementos similares devem ser usados para propósitos semelhantes, assim como funcionalidades semelhantes devem possuir uma sequência de ações semelhante. Por exemplo, a tela do WhatsApp, as cores dos elementos, as posições dos elementos, os negritos, os cores dos textos são todos iguais para essas abas que apresentamos. Se estão na tela de conversas ou chamadas, podem ver que são extremamente parecidas e temos dois botões flutuantes da mesma cor. Os ícones mudam porque as funcionalidades mudam. Quinta heurística: prevenção de erros. Idealmente, interfaces não precisam de mensagens de erro por serem capazes de prevenir que os erros ocorram. Ações definitivas podem ser um tratamento anterior para que o usuário os confirme por meio de checkboxes, por exemplo. Isso acontece de maneira muito simples quando deixamos um botão sem preencher. O botão só vai funcionar quando preenchermos todos os campos, como aqui nesse exemplo, se colocarmos o e-mail válido e uma senha válida. Sexta heurística: reconhecimento ao invés de lembrança. O usuário não deve precisar memorizar o que está realizando. Permita que a interface atue como um meio de dialogar com o usuário em tempo de execução. Fornece as opções ao invés de fazer com que o usuário se lembre de algo. Se fizeres uma pesquisa em um site de viagens para algum lugar, a próxima vez que entrares no site, começa a digitar no campo de pesquisa. Já vai aparecer as pesquisas anteriores justamente para facilitar que seleciones um destino para o qual estavas pensando em viajar. Sétima heurística: flexibilidade e eficiência de uso. O sistema deve ser fácil de ser operado por usuários novatos, mas também robusto o suficiente para permitir a eficiência de uso a usuários avançados. Teclas de atalho e de comandos por voz podem ser alternativas para tornarem a interface flexível. Noutras palavras, flexibilidade implica em permitir que uma mesma funcionalidade seja realizada por comandos ou caminhos distintos. A flexibilidade está presente quando tem um mecanismo de pesquisa no e-mail, por exemplo. Posso pesquisar pela pesquisa simples, também posso pesquisar pela pesquisa avançada, justamente para contemplar usuários mais avançados. Oitava heurística: design estético e minimalista. As informações devem ser sucintas e não devem informar mais do que os usuários necessitam para realizar a funcionalidade corrente. Os diálogos do sistema precisam ser diretos e naturais e devem aparecer nos momentos adequados. Isso acontece nas telas de login do Gmail. O que eu preciso fornecer é um login, meu e-mail e uma senha. E o que aparece na minha tela inteira: 2 campos de texto para entrar com meu e-mail e minha senha. E o design tem boas cores, bom contraste, bons alinhamentos, estético e extremamente minimalista.
Nona heurística de Nielsen. Ajuda para o usuário identificar, diagnosticar e corrigir erros. As mensagens de erros devem ser claras e simples e não podem intimidar o usuário. Ao contrário, devem estimulá-lo a oferecer formas de corrigir o erro. Nunca usar mensagens de erros com códigos-fonte. Aqui temos dois exemplos. Na esquerda temos uma mensagem de erro do Dropbox. É uma caixinha com um paradrapo. Então ela é irreverente e ela explica o que aconteceu no erro. Na direita temos um outro exemplo, ainda mais irreverente. A página não está disponível, mas o Justin está. O usuário tem uma opção para mandar por e-mail uma mensagem em detalhe do Justin para ver o que aconteceu. 10ª e última heurística. Ajuda e documentação. Um bom design evita que o usuário tenha que usar opções de ajuda com frequência. Entretanto, é fundamental que o sistema possua telas específicas de ajuda para orientar o usuário em caso de dúvidas. Por exemplo, na página do Google eu tenho inúmeros pontos de interrogação e ao clicar em um desses pontos eu sei exatamente para que este componente serve. Então posso ter uma área de ajuda e documentação para todo o sistema, ou as partes do sistema podem ter várias pequenas áreas de ajuda e documentação. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até à próxima.